aí, meu povo, Geografia 2, capítulo 24, Oceanos, Mares e Estreitos, Usos e Disputas. Oceanos. Os oceanos formaram-se há aproximadamente 2 bilhões de anos, e há pelo menos 100 milhões de anos o sistema oceânico se mantém estável, com a composição química definida. O volume dos oceanos atinge 1,37 bilhão de quilômetros cúbicos e uma superfície de 361 milhões de quilômetros quadrados, representando algo de em torno de 98% da hidrosfera total. A profundidade média é de aproximadamente 3.790 metros, bem maior que a altitude média da Terra em relação ao nível do mar, que é de 840 metros. A profundidade máxima ocorre na Fossa das Marianas, no Pacífico, com cerca de 11.000 metros. Como estrutura, os oceanos se diferenciam dos mares segundo a dimensão e a localização geográfica. Os oceanos ocupam grandes extensões e envolvem massas continentais. Os mares ocupam comparativamente áreas reduzidas, localizando-se entre limites continentais e devem ser considerados parte dos oceanos. Dessa forma, pode-se observar duas características dos mares. Apresentam menores profundidades que os oceanos e maior variação da salinidade, densidade, temperatura e transparência das águas. A divisão das águas marítimas em oceanos tem a ver com os aspectos climáticos, visando apenas a compreensão e a seu estudo, pois os oceanos são, na realidade, uma única superfície de água salgada, da qual os continentes emergem como ilhas, e assim, segundo a Sociedade da Geografia de Londres, admite-se a existência de 3 oceanos, o Atlântico, o Índico e o Pacífico. Como pode ser observado, o glacial ártico e o antártico, de acordo com essa divisão, não são classificados como oceanos, e sim como mares. O Oceano Atlântico. Com uma extensão de 82 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Atlântico é o segundo maior do mundo, apresentando a forma de um fuso fechado ao norte e com base aberta ao sul. No centro, apresenta a dorsal do Atlântico, imensa cordilheira submarina. Os picos emersos da dorsal formam as ilhas, a exemplo das Canárias, de Santa Helena, de Açores. Ladeando a dorsal, aparecem várias bacias que se dividem em orientais, como Ibérica e Canárias, e ocidentais, como a da Terra Nova, norte-americana, brasileira e argentina. A maior profundidade do Atlântico é a fossa Mikawek, com 9.640 metros nas regiões das Antilhas. O Oceano Pacífico é o maior dos 3 oceanos, medindo 161 milhões de quilômetros quadrados, banha os continentes asiáticos, australiano e americano. Sua forma elíptica com estreitamento na parte norte e bastante aberta ao sul. Apresenta elevado número de ilhas de origem coralínea e vulcânica a sudoeste que exercem influências sobre a circulação de suas águas. A noroeste aparece grande quantidade de fossas. A mais profunda é a das Marianas, com 11.034 metros. O Oceano Índico, com uma extensão de 73 milhões de quilômetros quadrados, é o menor do mundo, aberto ao sul e fechado ao norte. Esse oceano possui grandes números de ilhas, como Madagascar, Sri Lanka e Sumatra. Recebe forte influência continental devido à existência de comunicação ao norte e pelo fato de se encontrar bastante cercado, Ásia, África e Austrália. Por estar entre trópicos de Câncer e Capricórnio, é o mais tropical dos oceanos, sendo o ponto mais profundo, com 7.450 metros, encontrado na fossa de Java, a leste do oceano. O aproveitamento dos oceanos.
Os oceanos, eles representam uma fonte importante de alimentos e uma grande reserva de minerais e energia. O transporte oceânico é o mais barato conhecido pelo homem, devido à grande capacidade de carga dos navios, e suas margens ou litorais são locais de lazer para um número elevado de pessoas, gerando divisas importantes para a economia de vários países por meio da indústria de turismo. Os recursos minerais dos oceanos concentram-se na superfície, no interior das rochas e sedimentos do solo submarino. Jazidas. Atualmente, o petróleo e o gás natural representam cerca de 90% do valor de todos os minerais obtidos nos oceanos. Com o avanço de técnicas de prospecção, o Brasil conseguiu desenvolver a retirada de petróleo da camada de pré-sal com 7.000 metros de profundidade. Vamos falar sobre os problemas gerais com os oceanos. Muitas civilizações no mundo iniciaram a ocupação de seus territórios em áreas litorâneas, buscando facilitar o transporte, a comunicação e extraírem alimentos deles. Hoje, quase metade da humanidade vive no litoral ou próximo a ele. A maioria das grandes cidades do planeta está nas regiões costeiras, e essas regiões concentram a maior parte da infraestrutura econômica da Terra. Vale mencionar que os recursos costeiros e marinhos representam um patrimônio natural, cujos bens e serviços são estimados em mais de 21 trilhões de dólares anuais, 70% superior aos sistemas terrestres. No entanto, um colapso nos ecossistemas marinhos em grande parte dos oceanos vem ocorrendo em função da pesca predatória. O volume de pescado estagnou na última década e a pesca comercial com base na prática do arrasto é altamente perdulária, com cerca de 25% do volume pescado sendo descartado. Algumas espécies, como o atum, estão ameaçadas de extinção e outras, como o bacalhau, já mostram queda acentuada de sua população. Cerca de 25% das espécies comerciais estão superexploradas. Mas não é só a pesca predatória que afeta os oceanos. Resíduos da atividade humana, como lixo plástico, dejetos industriais, fertilizantes e substâncias químicas despejadas nos mares, alteram a sua composição química, pois favorecem a proliferação de bactérias e algas que, por sua vez, consomem o oxigênio da água, sufocando corais e comprometendo a cadeia alimentar. As chamadas marés vermelhas também são um problema para as águas dos mares. Elas são geradas pelas algas tóxicas com elevada concentrações perto do litoral. Sua incidência está cada vez maior. No Golfo do México, por exemplo, até 2 décadas atrás aconteciam uma vez a cada 10 anos, porém hoje elas ocorrem todo ano e podem durar meses. A falta de cuidados com os oceanos resulta no despejo sem tratamento de esgotos e resíduos industriais no mar, poluindo aquíferos, mananciais e águas costeiras. A poluição pode afetar os ecossistemas marinhos de forma irremediável. Por exemplo, um fluxo constante de água doce contaminada com resíduos de insumos agrícolas e esgotos industriais e humanos é lançado ao mar. Como a água doce não se mistura com as camadas mais profundas da água salgada, cria-se 2 camadas de água. A camada mais profunda é a mais salgada e mais densa. A mais superficial, contaminada pelo excesso de nutrientes gerados pela poluição, favorece a proliferação de algas. Essas algas, ao morrerem, depositam no solo marinho, onde são degradadas por bactérias que consomem boa parte do oxigênio da água. E por causa dos baixos níveis de oxigênio, a vida marinha entra em colapso e cria-se então os chamados de zonas mortas. Os mares. O conceito de mar provém do latim mare,
e refere-se à massa de água salgada que cobre grande parte da superfície terrestre, representada por azul no globo e no mapa terrestre. Também se chama de mar cada uma das partes em que se pode considerar que essa massa de água está dividida. Pode-se dizer que o mar é uma extensão de água salgada cuja dimensão é menor que o oceano. Temos os mares abertos ou costeiros, que surgem ao longo dos litorais, comunicando-se em grande extensão com os oceanos, a exemplo do Mar da China, do Japão, das Antilhas, Arábico e do Norte. Temos o Mediterrâneo ou interiores, identificados quando os oceanos se unem a outros oceanos ou a outros mares por meio de pequenas aberturas com o nome de estreitos ou canais. Por exemplo, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Vermelho e o Mar Báltico. Fechados ou isolados. Ocorrem quando os mares encontram-se totalmente isolados dos oceanos, a exemplo do Mar Cáspio e o Mar Aral e do Mar Morto. Este, por ser localizado em uma região árida e apresentar evaporação superior ao recebimento de água doce, é o mais salgado de todos os mares. Está situado em uma depressão de 925 metros em relação ao nível do mar. As correntes marítimas. As correntes marítimas são resultados da ação combinada de três elementos: o atrito dos ventos, o calor do sol e a rotação da terra. Esses elementos são capazes de deslocar grandes massas de água. Calcula-se, por exemplo, que a corrente do Golfo, com cerca de 80 km de largura e 400 metros de profundidade, impulsiona mais de 4 bilhões de toneladas por minuto. O sentido do deslocamento é horário do hemisfério norte e anti-horário do hemisfério sul. O movimento das águas em profundidade se deve às variações de temperatura e salinidade. A água fria é mais pesada que a quente e tende a submergir, formando assim correntes. O sal também aumenta o peso da água, embora a salinidade do mar aberto permaneça constante, em torno de 3,5%. Nas proximidades do gelo em formação, a água torna-se mais pesada devido ao excedente de sal remanescente do processo de congelamento. Quando essa água mais pesada e salgada submerge, começa a se deslocar uma massa de água pelo fundo do mar em sentido contrário ao da corrente da superfície. Esse mecanismo é responsável pela reciclagem da água em mares fechados, como o Mediterrâneo, em que a salinidade é alta devido à elevada evaporação. Isso aumenta a densidade da água superficial, que submerge, flui para o oeste pelo Estreito de Gibraltar e penetra no Atlântico, sendo substituída por sua água leve, que passa em sentido contrário acima dessa corrente submarina. Várias correntes marítimas se destacam na formação de desertos, tais como a corrente de Benguela, na África, e a corrente de Humboldt, no Chile, na América do Sul. Nas áreas de ocorrência de desertos litorâneos, essa influência ocorre porque as correntes marítimas atuantes são frias, ocasionando chuva no oceano, o que reduz a umidade do ar que se desloca para o interior do continente. Isso causa a aridez de áreas como desertos da Califórnia, do Saara e da Patagônia. As correntes marítimas em latitudes menores possibilitam a pesca no Golfo da Guiné e no Peru. As áreas pesqueiras da Noruega, em alta latitude, sofrem influência da corrente quente do Golfo, que tem sua origem em área intertropical e, portanto, é uma corrente quente. Ao se deslocar para o litoral da Europa, impede o congelamento do mar, o que ameniza a temperatura do ar e diminui a amplitude térmica. Assim, possibilita a pesca devido à presença do plâncton, que atrai muitos cardumes. Estreitos e canais. De modo geral, muitos mares e oceanos se comunicam entre si por meio de canais naturais e de estreitos naturais, ou de estreitos naturais. Essas áreas, situadas em pontos-chave
ligam mares e oceanos são consideradas importantes para manter posições bélicas, sendo por isso chamadas de áreas estratégicas. Podem existir também canais artificiais, criados para facilitar o fluxo comercial entre os países. Nesse caso, destaca-se o Canal de Suez e o Canal do Panamá. Capítulo 25. Energia nuclear, usos, conflitos e o mundo pós-Fukushima. O emprego da energia nuclear para fins pacíficos iniciou-se em 1956, 11 anos depois das explosões de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Apesar dos custos muito elevados da produção em função do beneficiamento dos minerais radioativos, tais como urânio, tório e plutônio, a disseminação das centrais nucleares e o aumento da produção dessa energia foram intensos nas 2 décadas seguintes e ainda hoje se verifica a criação de centrais nucleares. Estados Unidos, Japão, França, Rússia, Canadá e Inglaterra são países que desenvolvem mais acentuadamente esse tipo de energia. Vantagens do uso da energia nuclear. Trata-se de uma fonte de energia com elevadíssimo rendimento. Diversos países desenvolvidos, países europeus e Japão, sobretudo, são pobres combustíveis fósseis, destacadamente o petróleo, de modo que é necessário outra opção de energia. A crise do petróleo, iniciada em 1973, estimulou a expansão da energia nuclear, e a utilização dessa energia implica e possibilita a modernização e grande desenvolvimento tecnológico. E o uso da energia nuclear implica a obtenção de poderio militar estratégico e exige espaços menores em comparação às grandes hidrelétricas, podendo ser alocados junto a áreas industriais, o que economia cabos de distribuição. Agora, as desvantagens. Elevados custos de implantação das centrais nucleares, riscos de acidentes nucleares com ameaças à população local, geração de lixo ou resíduo nuclear radioativo com sérios riscos para o seu destino final, exigência de mão de obra qualificada com custos maiores para a produção final, dificuldade de alguns países na obtenção da matéria-prima ou falta de tecnologia para enriquecimento do urânio, do tório ou do plutônio. Grandes acidentes nucleares no mundo. Temos acidente na Pensilvânia, nos Estados Unidos. No dia 28 de março de 1979, a usina estadunidense foi o palco de mais grave acidente nuclear ocorrido até então. Ocorreu o derretimento do reator nuclear da usina em razão de uma falha do funcionamento da bomba d'água. Esse acidente foi apontado como consequência de falha humana. O acidente de Chernobyl, na Ucrânia, em 26 de abril de 1986, a usina sofreu o maior acidente nuclear do mundo, até hoje comentado, causado por falha humana. E há o acidente de Fukushima, no norte do Japão, 11 de março de 2011, um tsunami causou um tremor na escala de 9.0, o que provocou um desequilíbrio na central nuclear da região. Brasil no contexto nuclear. O marco no processo nuclear brasileiro ocorreu com a assinatura de um acordo de cooperação nuclear com a Alemanha, pelo qual se obteve a transferência de tecnologia para a implantação de uma central nuclear autônoma para o Brasil em 27 de junho de 1975. As obras de Angra foram iniciadas e a previsão era de que Angra 1 entraria em funcionamento no terceiro trimestre de 1979. Atualmente funciona Angra 1 e Angra 2 e Angra 3 ainda está em fase de construção. Contudo, a energia gerada representará no máximo de 3% da energia total do país. E isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.